Leandro Rezende está aqui com a gente para contar que a Polícia do Rio promoveu 3 chacinas por mês nos últimos 7 anos. É o que mostra um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, e o Complexo do Salgueiro lidera o número de ocorrências. Foram 283 operações e nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas mortas, Leandro Rezende. Elisa, o Rio de Janeiro acaba que nos últimos anos puxa, o número de mortes cometidas pela polícia, que cresceu no país como um todo, muito por conta dessas chacinas que o Fogo Cruzado conseguiu mapear. E aí chacina o Fogo Cruzado entende como uma situação em que morrem 3 ou mais pessoas. É um estudo bem rico, que mostra um pouco dessa altíssima letalidade policial empreendida pelas polícias do Rio de Janeiro há muitos anos. Não é um problema que começou agora com o governo Cláudio Castro. Esse mapeamento é feito desde 2016, mas ao longo da história do Rio de Janeiro a gente tem uma série de episódios que levaram, inclusive, o Brasil a ser condenado em organismos internacionais por conta de episódios que aconteceram no Complexo do Alemão em 2007. A gente teve a chacina da Candelária em 1992. São muitos os episódios na história do Rio de Janeiro. Mas vamos pegar esse estudo de agora, porque mostra como a coisa tem piorado, A gente tem essa média aí de 3 chacinas por mês, considerando esse período entre 1º de agosto de 2016 e 31 de julho desse ano. E aí, Elisa, algo que a gente sempre pontua aqui no Live CNN, O CEP, ele é definidor de tantas coisas, no Brasil, ou seja, o lugar onde a pessoa vive, E nesse caso, esse estudo aponta para isso também. Estou falando aqui do fato da gente ter tido um número muito maior de chacinas na zona norte do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, na região metropolitana, do que, por exemplo, na zona sul, onde se concentra o poder aquisitivo da cidade. Para a gente ter uma ideia, na zona sul da capital fluminense, a área mais rica do estado, a gente teve 9 chacinas nesse período todo de 7 anos, 4 delas na favela da Rocinha. Já na zona norte, foram 73 casos que deixaram 373 pessoas mortas. E aí vou citar aqui a zona norte, porque foi lá que ocorreu a maior chacina da história do Rio de Janeiro, cometida ali pela polícia, uma operação na favela do Jacarezinho, em maio de 2021, uma operação de 10 horas que terminou com 27 pessoas mortas. E tem um destaque também que é importante, que várias dessas chacinas foram classificadas pelo Fogo Cruzado como uma operação vingança, Ou seja, aquela operação que é realizada depois que um policial acaba morrendo. A gente teve aqui em São Paulo um exemplo recente, depois da morte de um policial da Rota, um policial Patrick. Nesse ano a gente teve a Operação Escudo, que dentro dessa metodologia que o Fogo Cruzado usa para analisar o Rio de Janeiro, a gente poderia, transpondo a metodologia de um estado para outro, classificar como uma operação vingança também, que são aquelas realizadas quando um policial morre e aí a polícia acaba entrando com uma letalidade, segundo o estudo, 71% maior. Nesse sentido, Elisa, para fechar aqui, são 7 anos que foram analisados, mais de 1.000 pessoas morreram, 3 chacinas policiais por mês, que levaram medo a vários locais do Rio de Janeiro, que levaram o terror, que expuseram os policiais, é importante que se diga isso, a muitos riscos. E depois dessas 1.000 pessoas mortas, que infelizmente por um gênero de senso comum, por uma categorização de senso comum, são criminosos e não necessariamente o são, e mesmo que o sejam, o Brasil não tem pena de morte, essas 1.000 pessoas todas morreram, esses 7 anos com 3 chacinas por mês. E o que mudou na situação da segurança pública do Rio de Janeiro? Nada, ou praticamente nada. Então, o modelo de intervenção policial com base só na força, na entrada, nos tiros, esse modelo, em 7 anos, ele produziu mais de 1.000 mortes, produziu trauma para uma série de localidades no estado do Rio de Janeiro. E aí? O que mudou na realidade das pessoas do estado? A segurança pública deixou de ser um problema no Rio de Janeiro? Não, Bem longe disso. Você sabe, Leandro, quando a gente abriu o jornal falando sobre o Flávio Dino, a possibilidade de indicação para o Supremo, eu estava lendo sobre também o peso que ele estava carregando por causa das discussões de segurança pública, incluindo Bahia e Rio de Janeiro. E aí eu fiquei até pensando aqui, e vou aproveitar e te emendar essa pergunta, e a gente já passa para o nosso próximo assunto. O que de efetivo a gente viu por parte do governo federal dentro do Rio de Janeiro nesses últimos dias, Principalmente depois do assassinato dos médicos na beira da praia do Rio, e isso causou muita discussão.
A gente está vendo em uma novidade com relação a esse governo aos anteriores, se tenta vender uma ideia de que as forças policiais estão mais integradas. Por exemplo, com uma participação maior da Polícia Federal em investigações, por exemplo. Morreu uma policial militar que estava investigando, estava no setor da PM que investiga milícia e contravenção. É uma policial, a Vanessa, que morreu nesse final de semana em Santa Cruz, uma área comandada pela milícia. E o Flávio Dino, muito rapidamente, colocou a Polícia Federal à disposição para ajudar na investigação, no esclarecimento dessa morte. Então, essa integração, ela tem sido mais célere, mas, de uma maneira geral, a gente tem visto soluções repetidas para problemas muito complexos. Aí vou sentar aqui a Operação de Garantia de Lei e Ordem, que está em vigor no Rio de Janeiro, para portos e aeroportos, para atuação também na Baía de Guanabara. Até agora, desde que começou essa GLO, a gente não tem notícia de que houve um resultado substantivo, um golpe grande no tráfico de drogas e nas organizações criminosas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse uso de militares na segurança pública, ainda que ele seja restrito, e o governo Lula está fazendo o que vários outros governos já fizeram, ele também não é uma novidade, ele não trouxe ainda um resultado positivo. É claro que a situação do Rio de Janeiro, é um peso para o Flávio Dino, a situação na Bahia também se tornou um peso para o ministro Flávio Dino, mas é aquilo, né? É um problema que ele herda de outras gestões passadas, mas que também não consegue apresentar uma solução nova. É um problema bastante complexo, mas se dá para apontar algo de novidade, é essa maior integração. Resultado, dá um tempo também, mas ainda não vimos praticamente grandes novidades.